Salve, salve compatriotas e grandes amigos que finalmente vão poder olhar com detalhes o meu arco. Muitos pedidos foram feitos ao longo desses anos, eu finalmente decidi gravar, né? Para quem me conhece sabe que eu não gosto de gravar vídeos mostrando o que eu tenho. É uma postura minha e às vezes eu não posso, né? Para bom entendedor. Bom, vamos lá. Arco e flecha. Tem uns equipamentos aqui no chão. Primeiro eu tô gravando esse vídeo para apresentar o intuito do conteúdo, contar um pouco da história do arco, não que eu seja especialista, historiador, mas eu leio consideravelmente, né? Então eu gosto, sou curioso, leio de tudo. E vou fazer a segunda parte do vídeo mostrando os equipamentos, falando um pouquinho da minha experiência com eles, dando algumas pequenas dicas, mas de antemão aviso que eu não sou um arqueiro, então se vocês quiserem um conhecimento muito mais profundo em cada componente, tanto do manuseio quanto da própria ferramenta, do próprio arco, das balestras, das flechas, existe muito conteúdo aí já produzido no YouTube principalmente. E, inclusive eu gostaria de recomendar aquele vídeo do Liz Anden, eu acho que é esse o nome. Eu vou deixar nos comentários aí depois o link do vídeo dele, onde um profundo estudioso do arqueirismo, da arquearia no caso, né, faz uma análise das técnicas da arquearia antiga, né, pré-histórica, mongol, medieval, japonesa, e ele faz demonstrações práticas do quão absurdo é um arqueiro treinado. Então, depois vocês conferem lá, vale muito a pena. O que o cara faz com arco é incrível. Isso faz me lembrar, por exemplo, os mongóis que conseguiam dar disparos a mais de 500 metros, sendo o recorde, segundo um historiador árabe, esqueci o nome dele, 900 metros de disparo. É quase 1 quilômetro, é muito longe, é absurdo. E os mongols entraram para a história como grandes arqueiros, né? O equipamento construído deles era excelente e as técnicas também. Para vocês terem uma ideia, um M4 tem um alcance letal efetivo de 600 a 700 metros, um fuzil M4. E os caras davam tiro a 900 metros. O padrão era 500, ou seja, se existisse um conflito diante desses caras com os fuzileiros hoje em dia, que usam M4, rapaziada, o tiro pelo menos, não as outras condições do combate, mas pelo menos o tiro estaria de igual para igual. Então vamos lá. Vou comentar também a história do arco, tá? Antes de eu mostrar aqui, antes de eu continuar, vou mostrar um pouquinho aqui, tá bom? Vamos lá. Esse é um Bear Hunter. Arco usado muito nos Estados Unidos, é um modelo antigo. Acabei comprando do meu grande amigo Ricardo, quando ele estava aqui no Brasil. Obrigado, Ricardo. Graças a você eu tenho um bom arco, já que é um equipamento razoavelmente caro. E eu tenho um arco recurvo aqui. Esse aqui eu vou começar a apresentar porque um ferreiro chamado Fergon, ele fez com chapas de ferro. Igual essas chapas aqui, ó. Vendo essas chapinhas de ferro aqui, ó. Então, esses 6 metros de chapa aí, ó. É para construir uma porrada de arco assim, com o intuito de se custar menos de 100 reais, tá? Aqui, ó, fita isolante, tecido, couro, a coisa é bem simples e funcional, tá bom? É o mesmo conceito do AK-47, equipamento e ferramenta funcional e barata, fácil de produzir, não empena, não dá pane e que todo mundo pode fazer em casa, beleza? Esse é o projeto que eu vou tocar pra frente aí, tá bom? O Bear Hunter, lógico, se vocês já não quiserem ter o gosto de fazer em casa, vale só o conhecimento, caso precise, ou quem tem grana e não quer perder tempo fazendo, só compra pronto. É bem barato, eu recomendo, procura lá Fergon no Mercado Livre que ele tá lá. E esse é o Bear Hunter, um arco composto. Por que arco composto? Ele possui um sistema mecânico que distribui o peso do seu funcionamento e concentra esse peso potencializando a energia do disparo, tá? Quando você dá a gatilhada, que é um termo também usado no arco, as armas de fogo copiaram o arco e flecha no caso, é uma evolução do arco e flecha, não existiria arma de fogo se não fosse os arcos e flechas, tá bom? Fiz merda, quase que cai aqui o meu negocinho de flecha que eu vou mostrar pra vocês.
Então, para quem pergunta o seguinte, Parrini, arco e flecha é bom para defesa? Eu vou mostrar isso para vocês já já. Só apresentando o arco aí, ó. Cheio de poeira, tá vendo? Vou usar ele hoje. Sistema de mira ajustável. Primeira mira em cima é para 5 metros, a segunda 10 metros, a terceira, se eu não me engano, está regulada para 20 metros, a quarta 40, né? Aqui uns equipamentos da GoPro que eu vou tentar colocar no arco para gravar um disparo depois. E aqui são equipamentos para fabricar flechas, né? Tem várias pontas, ó. Cada uma dessas aqui, deixa eu ver se pega o foco. Cada uma dessas vira uma flecha, tá vendo? Então, tenho munição de sobra aí para brincar. Tem as flechas já prontas, ó. Tem aqui. Tem aqui. Tá faltando só o note. Algumas tá faltando o note, algumas estão faltando a pena, né? E tem algumas já prontas, já feitas, ó. Essas são as que eu vou usar aqui hoje. Tá vendo? Ver se pega o foco aí. Bom, isso aqui é o enfeite daqui de casa. É um vasinho de planta, um vasinho de sei lá o que, de condimento. Botei umas pedrinhas, enfiei as flechas dentro e fica assim dentro de casa para enfeitar. O legal é que existem várias pontas de flecha. Depois eu vou mostrar também as flechas, as pontas que eu tenho lá em cima de coleção. Não consegui pegar mais. Mas vamos lá, atendendo aos pedidos aí da galera que sempre me pediu. Essa aqui é flecha de uma ponta um pouco melhor, né? Uma ponta de caça. Percebe que no meio ela tem um vão para colocar outro par de lâmina. Ou seja, fica um baita do tirambaço se pegar. Apresentados os arcos, vou voltar para a explicação um pouquinho aqui, um resumão da história aqui dos arcos. Então vamos lá. O arco e flecha, ele tem uma data aí, deixa eu ficar no sol, fica melhor, né? Não, fica muito branco, uma flashbang. Vou voltar. O arco e flecha, ele tem um registro histórico, de acordo com os livros, não muito exato, até porque tudo que passa de 2000 anos para trás vai ficando cada vez mais difícil, né, de ser registrado historicamente. Quem quer café aí? Aquele barulhinho clássico. Então fica difícil registrar o período exato em que o arco e flecha nasceu. Porém, estima-se que nasceu há 10 mil anos atrás, tá? Quando um homem das cavernas lá, 10 mil não, desculpa, 40 mil. Quando um cara lá decidiu botar um cipó num pedaço de pau e dar um disparo. E funcionou, matou lá, deve ter matado algum bicho. Então o cara começou a usar isso para caçar. Tá? Depois, obviamente, ele viu que dava para usar para se defender de tribos inimigas, que até o inimigo chegar perto ele dava já 1 ou 2 disparos aí. E a coisa foi evoluindo como todas as outras ferramentas, né? Então, a primeira lição que a gente já tem é: não existe arma para esporte. Isso é um tema polêmico, eu vou fazer um artigo sobre isso. Esquece isso de arma para esporte, não existe arma para esporte. Toda arma criada imprópria ou própria, moderna ou antiga, ela nunca foi criada para o esporte. Isso é invenção de agora. O cara cria uma pistola lá específica para um determinado esporte. O cara cria um brinquedinho que cospe uma bolinha de plástico com uma bateria, com um gás para ficar brincando. Não serve para defesa, não serve para caça, óbvio. Talvez ele matar uma rolinha, um pombo. Mas a criação lá atrás nunca foi para o esporte, sempre foi para defesa. Defesa da vida, de sobrevivência, para caçar, para comer, e defesa contra inimigos, tá bom? O arco e flecha não foi diferente. Foram evoluindo aí as várias civilizações. Dá para pesquisar, tem muito conteúdo maneiro sobre isso. Cada civilização foi colocando sua própria técnica dentro dos arcos. Os mongóis fizeram fama, né? Como eu expliquei anteriormente, eles conseguiram um alcance absurdamente, praticamente inumano. Isso, quase nenhuma outra civilização conseguiu esse mesmo alcance, para não dizer que nenhuma outra civilização conseguiu. O longbow, né? O arco longo lá, um arco de madeira, que existem vários tipos de arcos, né? Tem o arco longo, que ele faz tipo um C, né? Conseguia 150 libras, para vocês terem ideia aí. 150 libras é muita coisa para um arco. O meu tem 65, já é um absurdo. Ele fura a parede de alvenaria, tá? Fura mesmo de atravessar,
tá bom? É muito forte, 150 então. Não à toa os arqueiros, ao longo dos anos, quando pegavam os esqueletos lá, os arqueólogos pegavam os esqueletos dos longbowmen, né, que eram chamados lá na Inglaterra, os caras tinham o braço direito, algumas deformações ósseas por causa do uso repetido ao longo dos anos do arco, pra vocês terem ideia. E os arqueiros eram malucos marombadões, grandões, que precisava ter muita força para puxar o arco. Os egípcios também usavam arcos muito bons. Evoluíram para o arco recurvo, que é esse que eu mostrei aqui agora há pouco, que ele tem uma certa volta, né, uma certa curva aí. Isso ajuda, muda a forma da puxada, da gatilhada, tá? E o arco composto, que é basicamente o que a gente tem de mais moderno hoje em dia, mas ele não é tão moderno assim. Há muito tempo atrás já existiam os arcos compostos, não necessariamente com roldanas, mas era uma composição de ossos, metais e madeira, né? Isso, para a civilização que desenvolveu, ajudava muito isso. Os mongóis, se eu não me engano, usavam arcos recurvos. Para cavalaria dizem que é melhor. Não cheguei nessa parte ainda de arquearia montada, tá? Até porque algumas coisas são interessantes de se estudar, mas fica impossível de praticar. Física nuclear, me amarro. Como é que eu vou praticar isso? Como é que eu vou fazer teste disso? Não tem como. Então é uma coisa que nem vale a pena, fica só no desejo mesmo, né? Astrofísica é maneiro, mas só teoria. Não tem como eu entrar num foguete lá pra Lua. Enfim. Vamos lá. Alguns fatos históricos interessantes são os espartanos, que pela primeira vez se renderam. Foi por causa dos arcos dos Desmotenes, se eu não me engano. A civilização invadiu Esparta. E 25 anos lá de treinamento, né, naquele isolamento que os espartanos tinham, se provaram, pela primeira vez na história, completamente inúteis perante o ataque à distância, né? Não à toa, hoje em dia, as guerras, os confrontos, armas de fogo, sempre são ferramentas mais eficientes do que o corpo a corpo. Ninguém vai pra guerra hoje em dia com machado e espada. Apesar de eu achar mais humano, né? O seu inimigo sofre menos, você mata ele logo. Hoje em dia você dá um tiro no braço, o número de feridos é maior do que o de mortos, você dá um tiro no braço do cara, o cara cai. É útil porque um soldado ferido é melhor do que um morto, já que um morto o cara olha pro lado, tirando uma exceção ou outra que o cara cola a placa e fica lá lamentando. O cara já olha pro lado, meu irmão, na hora do combate, não tem o que fazer, tá morto, vida que segue, continua lutando. O ferido não, vai ficar gemendo, vendo foto da família, ou o pessoal do lado tem essa proximidade emocional, vai querer ajudar. Então um soldado ferido hoje em dia, você tira 2, 3 de combate, né? E a arma corpo a corpo não tinha isso. O cara está sangrando ali na tua frente, você finalizava o serviço, principalmente com a contagem de corpos, que nem aquela técnica fake death, que é fingir estar morto, apesar de ser útil, com a contagem de mortos é o ponto fraco dela, né? O cara vai espetando ali um monte de lança em cada corpo, não vai ter como fingir que você tá morto quando entrar aquela pedação de lança no teu bucho, né? Então, assim, o arco e flecha evoluiu ao que temos hoje em dia, o ataque à distância é o mais eficiente hoje em dia. Não é 100%, porque quando essa distância é perdida, você tem que entrar no combate corpo a corpo, por isso a importância de utilização e de saber, principalmente quem visa defesa ou quem trabalha com defesa, né? Técnicas corpo a corpo, utilização de armas de 2 mãos, utilização de 2 armas, utilização eu não sei o nome que se dá, mas seria one-handed, né? A arma de uma mão e a outra de escudo, tipo os hoplitas gregos, os hoplitas espartanos, né? Atenienses, essa galera toda grega lá fazia isso, né? Enfim, é importante, um complementa o outro, são 2 formas de se lutar, são 2 ferramentas, cada uma tem mais utilidade e mais eficiência do que outra. Para não ficar muito longo o vídeo, né? Inclusive acabei de lembrar aqui que eu não comentei, né? O lance de você ser a primeira vez, né? Dos espartanos se rendendo porque se provou inútil. Temos arcos aí que furam com muita facilidade. O meu arco e flecha ele tem mais ou menos 50 joules, pouquíssimo, né? Pistolas hoje em dia chegam a dissipar uma energia aí equivalente a, sei lá, 600 joules, tem pistola com 600, 700 joules, então. Mas quem estuda balística ou quem lê um pouco, ou quem já é especialista de balística, sabe que a mecânica do impacto, a física envolvendo o impacto, a perfuração no caso, ela não tem uma característica só, que é a força, a energia dissipada, né? A energia do disparo mais a energia
e a energia do impacto. Existem outras circunstâncias a serem consideradas aí na hora do impacto. 50 joules fura mais, por exemplo, o meu arco fura um colete balístico com extremíssima facilidade, tá? Colete balístico que segura 50 libras, né? 50 joules, aliás. Ele tem 65 libras, uma força de impacto de 50 joules. Mas ele fura colete balístico com muito mais facilidade do que pistolas aí, 9mm, 45, né? Enfim. Então, assim, é uma ferramenta muito boa. E eu vou entrar no aspecto da defesa, que é o que me pergunto. Já contei um pouco da história e para o vídeo não ficar tão longo assim. Eu queria um vídeo máximo de 20 minutos, junto com o disparo depois. Então, vamos pegar a próxima etapa aí do vídeo. Voltei, próxima etapa do vídeo aí. Eu esqueci de comentar um lance interessante na etapa anterior, que foi o primeiro registro histórico do atirador de elite versus atirador de elite. Na época não existia o termo, mas a mecânica era a mesma, né? Dois vikings brigando, dois reis vikings brigando. Um deles mandou o melhor arqueiro né, fazer uma operação atrás das linhas inimigas e atirar no meio da batalha no rei inimigo para acabar com a batalha. Aquele monte de flecha voa para cá, voa para lá. Era de se esperar que os tiros não fossem percebidos. Só que no primeiro disparo desse arqueiro, o rei inimigo percebeu. Chamou o melhor arqueiro dele. Aí ficou o melhor arqueiro de um contra o melhor arqueiro de outro. No segundo disparo, que o arqueiro também errou, mas passou de raspão no rei, o arqueiro desse rei que estava tomando esses disparos conseguiu identificar a origem do disparo e deu de volta. Aí pegou no braço. Eu não sabia disso, eu estava num fórum gringo discutindo sobre os tiros, né, os impactos dos tiros de arco, porque apesar da silhueta do tórax ser muito maior do que o do braço, no arco e flecha o teu braço está na frente, né, então vai ser o primeiro lugar a ser atingido. E o cara me mostrou um livro que ele tinha sobre isso, achei interessante, queria compartilhar para vocês a curiosidade. Vamos lá, arco e flecha para defesa é bom? Não. Vocês estavam esperando esse momento do vídeo, né? Eu aproveitei para fazer tudo sobre arco. Não é bom para defesa. É bom para execução. Se você quiser assassinar alguém, é excelente, tá? Não faz barulho, é um baita de um porradão, apesar do jogo ser bem baixo. Compra um pernil inteiro e dá um tiro para você ver o estrago que faz. Dá no tijolo, dá em uma lata de tinta para tu ver o dano, né? Que faz. Para execução é excelente. Eu ainda recomendo a balestra, né? A besta, no caso. Algumas regiões chamam de besta, outras chamam de balestra. Eu costumo dizer que passou de 2 metros de altura e tem que usar no chão é balestra. Se usa na mão, se é uma arma de porte, né? Portátil, no caso, é besta. Muito melhor, tem muito mais disparo com equipamentos muito mais baratos. Um arco de 150 libras você vai gastar uns R$2.000 hoje em dia, aí, no mínimo, se tiver. Tá? No mínimo, se tiver. Uma balestra de R$100 no Mercado Livre, você já consegue 150 libras aí, tá bom? É muita coisa. Mas para defesa não serve. A cadência de tiro do arco é baixa, tá? Requer muito treinamento, não é igual uma arma de fogo que com 10 disparos você já aprendeu a manusear, com 20 você já está acertando na cabeça do alvo. Não tem a facilidade, tá? É muito difícil usar, é difícil conservar e não tem como deixar a pronto emprego. Vou explicar o porquê. O cabeamento do arco, ele é feito de metal. Alguns têm de tecido, tá? O meu recurvo ali é tecido e esse é de metal. Independente do material, toda a matéria ela tem uma propriedade dentro da física, né? Principalmente dentro da física dos materiais, mecânica dos materiais, uma propriedade chamada desgaste, né? Com o passar do tempo, todo material, quando recebe ou aplica um determinado esforço, ele se desgasta naturalmente. Nada é eterno. Tudo se desgasta. Algumas coisas se desgastam mais, outras se desgastam menos, e algumas coisas têm um certo limite ali que, mesmo que esteja recebendo um esforço, não vai se desgastar, não por aquele esforço, vai se desgastar por outros fatores. Mas o arco não foge disso, né? O cabeamento dele não tem como você deixar essas lâminas aqui, essa parte se chama lâmina, tá forçando
Aqui ele tá desmontado, você tem um sistema de roldanas para desmontar ele, tá vendo? Tem uma cordinha depois, que eu tiro isso aqui e prenda. Deixa eu focar aí. Não focou não, aqui ó. Ah, focou, aqui ó, tá vendo? Tem uma corda, que é a que eu uso para disparo, que eu vou botar aqui. E encaixar lá na outra, lá no fundo. Aí o arco vai estar montado para disparo. Não tem como deixar 1 ou 2 dias esse arco montado, tá? Não tem como deixar mais de 1 ou 2 dias. Se você deixar 1 ou 2, beleza, pega e desmonta, o arco tá de boa. Ele volta à sua posição normal, o material não sofre tanto estresse assim. Mas deixar montado 1 mês, você vai estragar o seu arco, porque o metal vai se deformando, o material vai se acostumando com a nova posição. Ele vai ficar cada vez mais resistente a retornar à posição original dele. Isso estraga o arco. Então, o segundo ponto para defesa é esse. O primeiro é a cadência de tiro, né? É devagar, você não vai conseguir, mesmo com muito treino, dar a mesma sequência de tiros do que uma arma de fogo. Então, esses 2 pontos, cadência de tiro e a pronto emprego, fazem do arco ser uma péssima escolha para defesa. É melhor do que nenhuma, lógico. Mas não dá para confiar defesa em arco. Então esqueçam essa ideia quando vocês me perguntam aí. Esqueçam isso de usar arco para defesa. Esquece, tá? Não existe isso. Uma ótima atividade recreacional, uma ótima atividade educacional, pois desenvolve várias habilidades, né? Força, concentração, foco, responsabilidade, desenvolve muita coisa física e muita coisa intelectual no manuseio do arco, como todo armamento. Mas para defesa, esquece. Beleza? Outro ponto, né? Outros pontos, já dei 3 anteriormente, né? Cadência de tiro, técnica exigida para usar o arco e a pronto emprego, né, dele, não tem como deixar ele a pronto emprego. Existem outros pontos a serem observados também no porquê o arco não é uma boa opção para defesa. Melhor do que nada, repito, mas não é uma boa. Olha o tamanho desse bicho. Ele tem quase 1,5 m, mais ou menos. É muito grande. Isso aqui para manobrar dentro de casa é um absurdo, tá? Eu não vou conseguir esticar ele aqui agora, gravar esticar. Mas essa parte aqui, ó, essa parte quando você faz a gatilhada, ela para mais ou menos aqui, ó. Olha o espaço que você vai precisar ter. É muito grande, fica difícil para manobrar dentro de casa, vai agarrar, ainda mais isso aqui, ó. Isso aqui você vai passar num lugar, na sua escada, por exemplo, ó. Puf, olha lá, agarrou. Olha lá, agarrou, vai se embolar, vai ficar ruim. Reposição de peças, 5º ponto. Acredito que seja igual a arma de fogo, porém, você, o público aí, né, você, o cidadão do Instituto de Defesa, pode até ser arqueiro, pode até praticar, pode até ter ferramentas como essa, mas o nosso público é de arma de fogo. Então você para pensar o seguinte: quantas pessoas com arma de fogo você conhece em comparação a quantas pessoas com arco e flecha você conhece? Então, se você comprar um arco e precisar de repor, precisar trocar experiências de arco, você conhece mais gente com armas de fogo, não vão poder te ajudar tanto com arco. Você vai precisar entrar em outro nicho social, realizar outras pesquisas que é com arco. E na reposição de peças é a mesma coisa. Você vai ter que procurar lojas e pessoas que têm arco para trocar informações desse tipo. Então são 5 pontos que eu analiso que não são bons para defesa. Tá bom? Não recomendo arco para defesa. Tem coisa melhor, tem coisa mais eficiente, né? Tem coisa mais portátil, maior manobrabilidade e maior poder de fogo, maior cadência de tiro. Enfim, poder de fogo, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Vou me despedir aqui. Foi um vídeo diferente de tudo que eu já produzi até hoje. Tá bom? E é isso aí. Vale a pena a leitura. Vale a pena dar uma olhada nos vídeos no YouTube. Tem muita gente bacana aí. Tem muito arqueiro bacana ao redor do mundo. Talentosos pra caramba. E se você quiser comprar para ter, se divertir, brincar de vez em quando, é muito bom. Sexto ponto, montagem do arco para disparo. Esqueci de mostrar que não é uma coisa muito fácil, né? Quem tem a habilidade diária, né? Quem tem o treinamento diário com isso, monta com muito mais facilidade. E acabei não falando das quivers, né?
nas aljavas, existem várias. Existem aljavas que se colocam do lado do arco, né? Aqui assim, ó. Existem aljavas clássicas que se colocam na cintura. Esquece esse negócio de aljava atrás nas costas, porque isso é coisa de filme. Inclusive, existem arqueiros que, para aumentar a capacidade de tiro, a cadência de tiro, carregam as flechas nas mãos. O cara segura o arco e nessa mão que ele está segurando o arco, ele fica segurando junto algumas flechas. Vamos fazer a última parte para montar antes do disparo. Olha só o perrengue, filho. Imagina uma situação de defesa você tendo que fazer isso aqui. Não dá, não recomendo, é ruim. Pode rir aí, pode rir à vontade. Ainda mais que já sabe melhor, né? Quem sabe montar melhor do que eu, deve estar morrendo de rir. Mas olha o tamanho da pica. Vai lá, o cara tá pulando teu muro. Monta lá o arco. Aí. Pronto, senhoras e senhores, o arco tá montado para disparar. Existe uma forma mais fácil de montar isso aqui? Alguma ferramenta que ajude? Não sei, deve existir. Mas olha aí a merda. Olha o tempo que eu levei. Então, gente, não dá para usar para defesa. Aqui é o alvo como ficou. Para 1 ano e 4 meses aí com a força e os movimentos do braço comprometidos devido aos acontecimentos, até que tá bom. Sempre tem um ou outro que vai para longe, né? Que não consegue agrupar. Antigamente não era muito diferente não, ó. Tudo agrupadinho, aí um lá embaixo, aqui do lado. Eu tinha mais 4 flechas, eu acho, ali no chão, acabei não gravando, esqueci delas no chão, só tava com as flechas na mão, acabei dando depois. Tá? Esses aqui são alvos que eu mesmo construí com papelão e compensado. Tem uma placa de compensado aqui dentro, tem uma placa de compensado aqui atrás, ó. Quando acontece de vazar pra cá, segura, ó, furado, tá vendo? Estão úteis ainda, seguraram bem, não pegou na parede. E aqui é o canil dos cachorros, né? Eu coloco os cachorros lá pra trás, fecho o portão para eles não frequentarem a mesma área de tiro. E se for algum projétil defletido, fica defletido aqui dentro. Como já aconteceu, né? Uma gatilhada errada, o projétil acaba não indo com força suficiente para penetrar e é defletido. Aqui é o meu quesito de segurança, né? Fica defletido aqui dentro, perco a flecha, mas não vai para o ambiente. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem mais conteúdo sobre arquearia no YouTube, principalmente de gringos, né? Mas brasileiro também produz muito, vale a pena para quem gosta. Dá uma olhadinha, dá uma estudada, participe dos fóruns de arquearia que tem por aí. E compre um arco pra treinar, pô. É divertido pra caramba. Unidos somos invencíveis. Muito obrigado.